sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui de novo na parte 2 para falar sobre outra matéria com vocês do segundo trimestre do sétimo ano, que hoje a gente vai falar sobre reforma protestante contra a reforma e absolutismo. Então fica ligado que eu vou tentar juntar esses dois trocinhos pra gente falar na parte 2, porque senão, se eu for na parte 3, vai ficar muito longo. E absolutismo não é muita coisa. Então dá pra juntar com reforma protestante e contra a reforma. Vamos estudar de outra forma agora. Vamos estudar por perguntas e respostas. A primeira pergunta: o que provocou o cisma do Oriente em 1054? Mas Bia, eu não sei o que é cisma do Oriente. Vamos aprender. O que é o cisma do Oriente? É quando duas igrejas, Roma e Constantinopla, eles tinham pensamentos diferentes e com divergência. Então, acumulando muita divergência. Então, a igreja de Constantinopla, com a autoridade do imperador, ele brigou com a autoridade, o Papa de Roma. E isso acabou acabou resultando no rompimento da igreja de Constantinopla com a de Roma, tá? Então, foi isso que provocou o cisma do Oriente. É isso que é o cisma do Oriente. Então, coloca na sua cabecinha o que é o cisma do Oriente. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, porque isso é importante, tá? Então, anotem no caderninho de vocês. Mas isso não é minha matéria. Então, sai do meu vídeo, porra. Sai do meu vídeo. Não aprendeu o cisma do Oriente? Então, sai do meu vídeo. Desculpa. Mas não adianta você ficar perdendo uns sei lá quantos minutos do seu tempo comigo. Não faz sentido. Que você não aprendeu o cisma do Oriente, pula essa parte, eu não sei, tá? Eu estou aqui para falar da matéria que tem do sétimo ano. Eu não sei se você do sétimo ano da sua escola tá aprendendo isso, tá? Agora, o que a igreja de Roma teve a ver em relação aos poderes laicos para estabelecer a sua unidade no século XV? As autoridades eclesiásticas, ou seja, de igreja católica, tiveram que ceder algum espaço para a intervenção dos monarcas em alguns assuntos religiosos. Então, a igreja de Roma, depois do cisma do Oriente, que ela enfraqueceu, para ela conseguir voltar a ficar forte, recuperar as suas forças, ela teve que ceder um espaço para o rei, para assuntos religiosos. Teve que ceder um espaço religioso para o rei, para assuntos religiosos, para a igreja tentar se fortalecer de novo, porque rompeu com a igreja de Constantinopla, que eles eram juntos. Mas eu já falei para vocês o que era o cisma do Oriente. E o que foi a questão das indulgências enquanto problema moral para a igreja católica? Gente, indulgências, o que aconteceu? Agora a gente vai falar de igreja católica. Eu sei que tá meio misturado para vocês, mas estudar por perguntas também é bom, tá? Porque pode ser que caia a mesma pergunta e você, já pegou a pergunta. Então, estuda essas perguntas que eu tô falando pra vocês, anota a pergunta, anota a resposta e estuda.
o que foi a questão das indulgências enquanto problema moral para a Igreja Católica. As indulgências eram o seguinte: muitos padres corruptos, a maioria naquela época, hoje em dia não, tem alguns, tem, mas hoje em dia muito, muito menos. Mas naquela época havia muitos padres corruptos que na hora da confissão, que é na Igreja Católica, você é absolvido pelos pecados por intervenção divina, na hora disso, eles falavam assim: ei, isso aí, pra você ser perdoado dos pecados, você vai ter que pagar 10 pra mim. 10. Vai ter que pagar 10. Pô, padre, mas tem certeza que isso é certo? Pra eu ser perdoado dos pecados, eu tenho que pagar dinheiro pra você? Eu já disse, me dá 10 aí que Deus vai te perdoar. Tá vendo? Tô falando pra você, me dá 10. Qual é a crítica que Martinho Lutero fez quanto ao acesso à Bíblia? Lutero, ele defendia que todo cristão, que a Bíblia na Igreja Católica, a Igreja Católica falava que tinha que seguir o que estava especificamente lá na Bíblia. Então a Igreja Católica acreditava e falava que tinha que seguir especificamente o que está na Bíblia. O que Martinho Lutero fez? Que ele criticou o acesso à Bíblia. E falou assim: pô, que isso? A gente pode pensar no que a gente quiser. A gente pode ler a Bíblia e falar o que a gente quiser. Então, ele queria que as pessoas vissem a Bíblia da forma que elas quisessem. Então, por isso a necessidade de tradução do latim para outras línguas. Então teve a necessidade, porque lá atrás as Bíblias eram em latim, as missas eram em latim. Então quem não sabia latim, dane-se, tinha que saber latim, porque tudo era em latim. Então necessitou-se que o latim saísse e fosse para outras línguas. Pode ser árabe, pode ser brasileira, pode ser tudo. A Bíblia foi escrita em outras línguas sem ser em latim. E a missa passou a ser em outras línguas sem ser o latim. Gente, vamos falar do Concílio de Trento. Durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica se prejudicou muito. Depois a gente fala de Reforma Protestante. O Concílio de Trento, quando a Igreja Católica desceu muito o poder dela, o que a Igreja Católica pensou? Pô, vamos fazer o seguinte. Uma das coisas que eu vou falar aqui agora para vocês, uma das principais funções que eu vou falar é os jesuítas, funções dos jesuítas, que foi o seguinte: a Companhia de Jesus, tá? Não esquece disso. Que foi os jesuítas, que eram as pessoas que iam espalhar os conhecimentos da Igreja Católica para outros lugares, que era principalmente Ásia, África e América, tá? Então não esquece disso. Lembra disso. Companhia de Jesus, jesuítas, que foram espalhar conhecimentos da Igreja Católica para outros lugares, como Ásia, África e América. Se não lembrar de Ásia, África e América, coloca como, por exemplo, África, ou como, por exemplo, Ásia, ou como, por exemplo, América. Ou se não lembrar de nenhuma, não precisa colocar, tá? Isso não é obrigatório. Não sei se ela vai pedir o seu. Tenta lembrar, tá? Então, agora vamos falar da Reforma Protestante. A Igreja Católica na Reforma Protestante, por conta de muitas críticas, a Igreja Católica foi dividida em 3 partes. Não foi dividida em 3 partes. Criaram-se 3 igrejas,
Porque antigamente só era a Igreja Católica. Mas aí foi criado por muitas críticas 3 igrejas: anglicana, calvinista e luterana. A luterana era de Lutero, como eu já falei pra vocês, que ele tinha fizeram muitas críticas e tal. Criou essa igreja de Lutero. Já falei da igreja de Lutero, tá ali atrás, se vocês quiserem voltar ao vídeo pra ver o que era o pensamento de Lutero. Também temos a calvinista. O que a calvinista acreditava? Que quem tinha grande poder econômico ia pro céu, tá? Quem tinha muito, din-din, ia pro céu. E a anglicana foi feita muito parecida com a Igreja Católica, mas com uma diferença: que o rei Henrique VIII fundou essa igreja. Por quê? Porque ele que fundou a igreja, ele queria se divorciar, casar de novo, se divorciar da esposa dele e casar de novo. Só que a Igreja Católica não autorizava, e o rei autorizava, só que a Igreja Católica não, falou assim: pô, eu não aguento mais isso, vou querer me casar de novo. Aí formou a Igreja Anglicana. Aí a Anglicana pode se casar de novo, tá? A Igreja Anglicana aceita isso. A Igreja Católica não, mas a Anglicana sim. Aí, por conta da Igreja Calvinista, os burgueses começaram a gostar, a acreditar no que a Igreja Calvinista falava. Porque os burgueses, eles tinham muito poder econômico. Então, eles tinham muito dinheiro. Então, a Igreja Calvinista eles começaram a se juntar. Começou a apoiar a Igreja Calvinista. Então, a maioria da parte dos burgueses apoiava a Igreja Calvinista por conta disso, tá? Aí, gente, assim, o que eu posso falar pra vocês, cara, estudem, tá? Pô, o professor de vocês devem ter mandado muitos exercícios online, muitas fichas. Refaçam as fichas, tá? Vejam os slides que ele mandou, relembrem as aulas, estudem pelo caderno, estudem pelo livro e também pelo meu vídeo. Então anotem tudo que eu falei. Se não anotou até agora, volta o vídeo, anota, porque isso aí também é uma maneira de lembrar. Anota suas perguntas, anota as respostas, porque isso aí vai ajudar muito pra vocês, pra tudo que vocês fizerem, tá? Então, um beijão e boa sorte nessa prova, tá? Bons estudos que vocês vão conseguir, ok? Tchau, tchau, um beijão.